no hotel da Varig, que ele é praticamente dentro d'água, e, né? E as primeiras suítes embaixo d'água, você não tem janela, tem lá as escotilhas que você fica vendo peixinho até os 5 estrelas. Infelizmente, esse hotel está abandonado. E eu comecei a ver o que era João Pessoa. Eu fiquei tão envergonhado e comecei a ver por que carioca diz que tudo de ruim é coisa de paraibano. Sabe, foi preciso que eu me tornasse um cristão e começasse a ver que a gente comete pecado de tudo quanto é jeito e preconceito. E lá eu descobri que é uma capital e uma cidade maravilhosa, com pessoas maravilhosas, mas eu acreditei nos cariocas que diziam que tudo de ruim é coisa de Paraíba. Isso acho que não acontece com paulistas e baianos, não, né? Só um pensamento. Gente, o racismo é uma crença, e você crê, e eu posso afirmar que o racismo era tão explícito, o meu racismo, quanto os paraibanos, que eu cheguei ao ponto de imaginar no Rio de Janeiro que todo nordestino era Paraíba. E agora eu estou aqui na Bahia, dizendo para vocês o seguinte: preconceito machuca as pessoas, sabe? É uma crença onde você começa a acreditar que um é inferior ao outro, né? Como foi lido aqui, né? Você começa a achar que uma raça, sabe, que um povo é diferente do outro, que o preto é melhor que o branco é melhor que o preto, que o baiano é melhor do que o paulista, e vai por aí. E nessa crença, você vai percebendo que, na verdade, sabe, isso é pecado. Você vai percebendo o quanto esse tema é um tema difícil. Eu acho que a maioria de vocês é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar numa igreja sobre o racismo. E eu separei uma frase que eu gosto muito agora, né? Eu tive que entender, com a ajuda das escrituras, que antes de querer mudar o mundo, eu precisava mudar o meu coração. Não sei se tem algum paraibano aqui, sabe? Mas hoje eu entendo que nós somos semelhança de Deus. Hoje eu entendo que o carioca, nem paulista, nenhum de nós é melhor que o outro. Para Deus nós somos iguais. Jesus Cristo, sabe, como discípulo, eu preciso entender, nós precisamos entender que todos nós somos iguais. Preto, branco, índio, amarelo, chinês, ou lá o que seja. E eu quero trazer para a gente, já que a gente veio aqui para falar sobre o racismo à luz da Bíblia, eu quero trazer o primeiro ponto para a gente aqui, essa noite, estar estudando. O primeiro ponto é o seguinte: o racismo é um pecado contra Deus. Aliás, todos os pecados são contra Deus. Mas a gente inclui o racismo como um pecado que a gente precisa discutir como ser humano, como cristão. A gente precisa, sim, trazer isso para a igreja e discutir o racismo. E vamos ler uma escritura que vai nos nortear a respeito desse primeiro ponto, que é o racismo contra Deus. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 27. Opa! Racismo. Vamos lá, igreja. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano e a sua imagem
a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Vamos entender uma coisa? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E todo ser da espécie humana carrega em si a imagem e a semelhança. Isso significa dizer que cada pessoa foi criada imagem e semelhança de Deus. Sabe, quando você vê uma pessoa, e é muito interessante, eu não sei se aqui tem Cracolândia, ou pelo menos, né, se tem pessoas jogadas na rua de Salvador, mas no Rio tem muitas pessoas vivendo na rua. E a gente fica pensando assim, como é que pode? Tem um local no Rio de Janeiro, um ponto da Avenida Brasil, uma das principais vias, onde as pessoas ficam ali se drogando e atravessam como se fosse zumbi na frente dos carros. E é um perigo, porque de vez em quando morre atropelado. E as pessoas não param para perceber exatamente o que está dito aqui. Lá poderia estar o Djalma, ou qualquer um de vocês, se não fosse a graça de Deus. E o ponto que eu quero trazer aqui para a gente é que aquela pessoa que está lá drogada ou caída na rua aqui em Salvador, ela é a imagem e semelhança de Deus. E que a gente precisa amar essas pessoas, independente de ser preto, branco ou amarelo. Mas o ponto é que todo ser humano, e não foi o Djalma que falou, não, é Deus que está falando para a gente aqui, tá? Que ela é a imagem e semelhança de Deus. Sabe, eu quero chamar a atenção de todos nós, porque as pessoas não estão ali porque querem. E elas não são diferentes de qualquer um de nós. Vamos abrir, vamos ler mais uma escritura? Vamos lá, Dona Lucas 10, 27. Vocês conhecem bem essa escritura. A maioria de vocês conhece. Diz assim: ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como se fosse a si mesmo. Mas quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? E quando, olhando essa escritura, alguém perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que mostra que é o meu próximo. O meu próximo é esse desconhecido que foi atacado por saqueadores, que foi roubado, que foi espancado, que foi abandonado na sarjeta. Esse é o meu próximo. É aquele que precisa de mim. Esse é o meu próximo, que necessita de mim. Por isso é que a Bíblia manda a gente amar os estrangeiros. Por isso que a Bíblia manda a gente acolher os órfãos e viúvas. É por isso que a verdadeira religião é aquela que busca sua santificação pessoal e abraça as causas dos aflitos e necessitados. Vocês conseguem entender isso? É um duplo mandamento. Era amar a Deus e amar a pessoa que está do seu lado. Eu não sei quem é o seu próximo, mas a gente precisa cumprir esse duplo mandamento de amar a Deus e amar o nosso próximo. E quando eu vejo essa questão toda, hoje entrando aqui no mercado modelo, na parte de baixo, e vendo que os nossos irmãos eram jogados ali, saía do navio e era jogado ali naquele calabouço, eu fico pensando, o que as pessoas sentem quando começa a ouvir sobre essa história de toda essa tragédia que é a escravidão, que foi a escravidão no Brasil, né? Nós temos lá um cais agora no Rio de Janeiro, cais do Valongo,
milhares e milhares de negros que desembarcaram como escravos. Eu fico pensando, sabe, até quando nós vamos ficar calados com relação a essa questão do racismo? Até quando eu vou deixar de amar o meu irmão que está ao meu lado? Por que não falar sobre racismo na igreja, se a luz da Bíblia mostra para a gente que Jesus, sabe, ele pode mudar, só ele pode mudar essa situação, porque se você começa a acreditar e crer que existe diferença entre pretos e brancos, entre americanos do sul e americanos do norte, então isso é pecado, sabe? E você tem que amar. Deus está dizendo que você tem que amar o seu próximo. Ai, Djalma, mas como é que, poxa, eu tenho tantos inimigos, como é que eu vou amar? É difícil, mas é mandamento, sabe? Eu tenho que amar os paraibanos. Eu tenho que amar, porque eu tenho que olhar para eles como se fosse imagem e semelhança de Deus. É mandamento. Hoje nós estamos vivendo um contexto bem delicado no Brasil, que se nós não olharmos pela perspectiva bíblica, nós vamos viver uma guerra social, porque estamos vivendo com pessoas transgênicas, pessoas homoafetivas, pessoas dos mais diferentes comportamentos. E sabe o que nós fazemos normalmente? Nós discriminamos essas pessoas. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: elas também são imagem e semelhança de Deus. Sabe, irmãos, muitas pessoas que pensam diferente da gente não estão lotando as igrejas porque elas se sentem discriminadas, elas não se sentem amadas. Não importa a escolha de vida, mas nós olhamos para a sociedade e discriminamos. E a gente precisa olhar com carinho isso, porque elas precisam ser amadas. Se Deus mandou amar, eu tenho que amar. Eu não sei, sabe? Esse é o primeiro argumento bíblico que eu vejo, que se eu cometer o pecado do racismo, se eu pratico racismo, eu estou pecando contra Deus. Não tem como, sabe? Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e até mesmo, ao estudar a Bíblia com alguém e olho, eu já começo a achar, esse não vai. Não importa. Preto, branco, seja quem for, a gente precisa olhar para as pessoas e amar as pessoas. Segundo ponto, vamos lá. O racismo é um pecado contra a pessoa humana. Vamos lá, já foi lido até aqui, mas vamos lá. Abram sua Bíblia aí em Gênesis 3, versículo 20. Vamos junto. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de todos os seres viventes. Mãe de quem que era mesmo Eva? Deixa eu ouvir de vocês. Todos os seres humanos. A matriz veio de lá. E pasmem vocês. Não sei. Eva e Adão eram pretos? Depois Bob deve falar alguma coisa a respeito disso. Mas essa é a matriz. Viemos todos da mesma matriz.
a mãe de todos os seres humanos, Eva, se você só pode ser racista se você for evolucionista. Porque se você for criacionista, sabe, você vai ver que Deus é o Criador e que a matriz é a mesma. Como assim, Djalma? Deus criou esse universo, criou você. Branco, preto, mas Deus criou, todos nós. A não ser que você se considere um jacaré que saiu do lago, criou asa e voou. Aí você é evolucionista. Se não for isso, se você não acredita nessa tese, então nós somos todos iguais. Somos todos iguais, sabe? Vamos lá. Atos 17, 26. De um só homem, ele fez todos os povos para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente e estabelecido as fronteiras dos seus territórios. Então, vocês já ouviram falar no projeto Genoma. Quando ele foi concluído, foi descoberto que o nosso DNA é diferente. É uno, cada uma pessoa, sabe, tem um DNA e é singular. Mas 99,9% veio da mesma matriz. Então eu não sou diferente do Daniel. Tá? Eu não sou diferente de nenhum de vocês. O que nos separa é um percentual tão pequenininho, porque todos nós que estamos nessa sala aqui viemos da mesma matriz. Nós somos filhos de Eva e Adão. Então, como eu disse, você não é evolucionista, sabe? A Bíblia diz que temos que amar uns aos outros. E é um pecado quando eu pratico o racismo, com certeza. Sabe, porque Deus criou todas as raças. Todas. Terceiro ponto. O racismo é um pecado contra o Evangelho. Romanos 5. Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos seguir adiante. Romanos 18 e 19 diz assim: consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim também um só ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque, como por desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Só para a gente trazer esse contexto dessa escritura. Eu acho que não é do tempo de vocês, não. Deve ser do meu tempo. Vocês já ouviram falar em Billy Graham? Sim, né? Grande evangelista. E um contexto bem interessante que eu quero dividir com vocês. Em 1952, Billy Graham chegou numa igreja no Alabama, nos Estados Unidos. Quando ele entrou na igreja, ele percebeu que a igreja estava dividida com cordas. Preto de um lado e branco de outro lado. Ele disse, nessa igreja eu não prego. De jeito nenhum. E aí todo mundo, e agora? Eu não prego. Ah, mas... Ele desceu do púlpito, tirou todas as cordas e começou aí então a pregar. Sabe por quê?
O Evangelho de Jesus é contra isso. E é contra a segregação racial. Branco não é melhor que negro, negro não é melhor do que branco, oriental não é melhor do que ocidental, nem latino do norte é melhor do que o latino do sul. E temos várias escrituras que vai mostrando que a gente precisa olhar para todas as pessoas e considerar que ele é imagem e semelhança de Deus. Gálatas 3, versículo 28. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Colossenses 3,11 também diz: nesta nova vida não há diferença entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaros e citos, escravos e livres, mas Cristo é em tudo, está em todos. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Quando Cristo morreu e criou a sua igreja, ele criou a Assembleia Universal dos Santos. Igreja é isso. Igreja é isso que a gente está vendo aqui. Pretos, brancos, pobres, ricos, empresários, servente. Isso é a igreja de Jesus. Sabe, Jesus veio para acabar, para derrubar esse preconceito, essa divisão de classe. Por causa de Cristo, estamos aqui hoje em Salvador, falando isso com toda a coragem, com toda a convicção que racismo não é bíblico. Sabe, irmãos, isso é a igreja. Jesus morreu e pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui reunidos como uma só nação. Esse preço foi muito alto, sabe? A igreja dele é única e é diversa. Não importa que cor você... Importa a sua cor. O que importa é que Jesus veio para derrubar. E esse preconceito é lá de trás, sabe? Lá, os fariseus, tinha lá no templo o átrio que separava judeus, que separavam mulheres. Esperar o meu amigo Dilson aqui, meu irmão Dilson. Obrigado, Dilson. É porque o som não está chegando bem lá atrás, né? Então, sabe, mas Jesus veio para quebrar isso. Sabe, esse templo não pode ter divisão. Sabe, a gente precisa pensar exatamente naquela escritura que nós vimos lá no início, né, que a gente entendeu que Cristo veio para derrubar todo tipo de racismo. Aquela história que, meus irmãos, vocês estão... Aqui tudo começou. Olhar o sofrimento dos nossos antepassados aqui e ficar observando de como eles vieram aqui para ser jogados dentro de um calabouço. Aquilo ficou para trás, isso não é de Deus. Sabe? As pessoas às vezes dizem assim, Djalma, mas você vai ter coragem de trazer esse assunto para a igreja? Por que o Squad está trazendo isso para a igreja? Porque isso é pecado. Sabe? Isso é pecado, meu irmão.
E eu quero sair daqui junto com vocês entoando esse canto que está lá em Apocalipse 5:9. Sabe, entoando que só Jesus, sabe, que ele comprou com precioso sangue dele todas as tribos, línguas, povos e nações. Sabe? E Jesus Cristo não é preconceituoso. Sabe? Jesus Cristo veio através da sua obra para que todos esses preconceitos caíssem por terra. Somente Jesus pode nos libertar do racismo. Sabe? Quando eu li que tecnicamente significa o racismo, que eu disse para vocês que é uma crença que está no nosso DNA, que está entranhado, por isso que eu acredito que só Jesus pode nos salvar. Irmãos, o racismo é um pecado contra Deus, e eu estou concluindo. O racismo é um pecado contra o próximo, o racismo é um pecado contra o Evangelho. Então eu quero afirmar uma coisa essa noite aqui, bem, sabe, com muita convicção. Com muita convicção mesmo. Não é possível ser um discípulo de Jesus verdadeiro e ser preconceituoso. É impossível essas duas coisas. Sabe? Somente Jesus pode acabar. Não se iluda. Mesmo sendo discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos lutar dentro e fora da igreja. A gente precisa ter essa coragem de entender que é pecado contra Deus. Deus quer tratar os nossos corações, porque a coisa mais difícil na vida são relacionamentos humanos. Eu não sei, eu reconheci o meu racismo regional. Sabe? Hoje eu olho para o paraibano e falo, você é o meu irmão, você tem a imagem e semelhança de Deus. Eu quero concluir, sabe, que dizendo que Deus precisa tratar os nossos corações com relação a isso. E tem uma frase que eu quero compartilhar com vocês de um pastor bem conhecido de vocês, Martin Luther King Jr., que muito impactou a minha vida, que diz assim, eu decidi ficar com amor, porque o ódio é um fardo muito grande para suportar. Eu quero ser amado por você, meu irmão, independente da sua cor, sabe? E esse mesmo Luther King disse o seguinte, eu fico pensando nos meus filhos, nos meus netos e bisnetos. Eu não quero que meus netos, meus filhos, netos e bisnetos sejam julgados pela cor da pele dele. Eu quero que eles sejam julgados pelo caráter dele. Amém? Amém. Vou pedir minha Rosa de Sarão para orar aqui para a gente encerrar assim. Gilson, eu vou trocar de microfone. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai. Que bom ser conscientizado pelo Senhor sobre nossa missão, a missão que o Senhor entregou para a gente, Pai. Nos ajude a compreender, a conhecer, a entender, a ter convicção, Pai, do que é pecado diante do Senhor, Pai.
Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que resgatou as nossas vidas e que pode resgatar muitas outras. Nos ajude a sermos instrumento, Pai, para a Tua paz. Nos ajude a compreender mais e mais como usar bem a Sua palavra na nossa vida e investir em outras pessoas, Pai, que estão sofrendo. Por favor, Pai, nos ajude, através dessa conferência, a ter mais e mais oportunidades com o povo que quer achar. O povo do Senhor espalhado por essa terra, aqui em Salvador, no Rio, em Brasília, em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, Pai. Obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. O quanto o amor pode influenciar e derrubar preconceitos, Pai. Nos ajude mais uma vez e fique conosco essa noite, amém, no dia de amanhã, no dia de segunda, no dia de terça, até a hora que o Senhor nos chamar. E em nome do Senhor Jesus que nós choramos. Amém. Amém. Vânia, chega aqui, por favor. Gente, que a gente tinha combinado, né, de abrir para perguntas. Djalma, queria que você voltasse, né? Uai, de mineiro aqui, acho que para ficar fácil, né? Alguém tem alguma pergunta, gente? A ideia é que, né, acho que você pode levar para as pessoas. Então, as pessoas quiserem perguntar alguma coisa, né, sobre o que o Djalma colocou, as colocações dele. Então, esse é o momento, gente. Pode vir perguntar, ou do seu lugar, pode, né, se levantar para perguntar. Esse é o momento de vocês, tá? De estar aberto para vocês. Lá atrás. Muito obrigado, viu, Djalma, pela excelente aula. Eu penso que a sua experiência pessoal, a sua dor, ela contribuiu muito para a sua aula. Acho que não foi uma coisa que você aprendeu só nos livros, né? Mas desde jovem até mais tarde você foi acumulando essas dores, né? Que te levaram a concluir, ajudar a gente, ensinar a gente com tudo isso, né? Seu exemplo lá da questão do Paraíba e outros. Te pergunto, qual foi o que você acha que ocorreu que fez você amadurecer nesse processo? Desde a sua juventude, quando você tinha uma percepção, né, de todas essas coisas, uma percepção do outro lado, vamos dizer assim, até ter esse coração generoso, compreensivo e que ama as diferenças. Não sei se foi claro. Foi claro? Alô? Alô, foi. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Isildo, deixa eu contar uma história para você que você tem uma participação muito grande na minha vida. Deixa eu te falar. Você contava no Rio de Janeiro, você tinha um grupo de senhores que você discipulava, você diz para mim que eles que te discipulavam, mas você... E num determinado momento na igreja do Rio,
um irmão pregou sobre o culto no lar e que nós estávamos no setor do Rio de Janeiro muito interessante. E ele chegou lá e disse assim: vocês têm que ir para a origem, para onde vocês nasceram e começar a levar o evangelho para lá. E eu me lembro que eu fiquei muito chateado com o irmão, porque o nosso bate-papo só faltava caviar, tinha de tudo lá naquele grupo, né? E aí, de repente, eu voltei para a Baixada, saí, morava na Zona Sul, aí fui para a Baixada e cheguei lá e soube que naquele local tinham muitas pessoas que tinham saído, se afastado da igreja. E eu comecei a perguntar para todo mundo o que eu posso fazer para fazer um estudo de restauração. Como é que a gente traz uma pessoa de volta quando está afastada da igreja? E aí, talvez você nem saiba disso, mas você mandou um estudo dizendo o seguinte: não faça nada, só ame essas pessoas. Sabe, Deus separou Lucas, Jesus separou Lucas e deu um capítulo inteiro para dizer o seguinte. Lucas 15, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. E lá dizia o seguinte: o que o estudo que você mandou para a gente dizia? Não fala nada, não cobra, não pergunta por que ele se afastou de Deus, simplesmente vai lá e o ame. E sabe o que aconteceu, Zildo? Nós começamos a ir na casa de todas essas pessoas que estavam afastadas da igreja e levávamos o café com tudo, pão, queijo. Vamos tomar um café, vamos tomar um chá, não vamos falar de Bíblia não. Só vim aqui para te amar. E muitas dessas pessoas voltaram para o nosso convívio. Sabe? É isso, Zildo. Eu nunca te contei isso, estou te contando agora. Entendeu? Então, é só amar. E o que eu percebi? Fiz parte de movimento negro no Rio de Janeiro, fui vice-presidente do movimento negro do Rio de Janeiro. Eu achei que eu ia consertar isso brigando com todo mundo, brigando contra o branco. É o contexto que está acontecendo hoje, né? Você está tentando, a gente está tentando mostrar para a sociedade, sabe, que se você é de um partido político ou se você é de uma determinada igreja, então nós não estamos colocando a palavra de Deus na frente. E eu entendi que você só vai mudar isso com a palavra de Deus e com muito amor. E para concluir, eu quero te dizer o seguinte: participamos de um encontro agora com uma irmã que está aqui presente, onde a proposta é evangelizar muçulmano. Nós queremos evangelizar 10% do muçulmano. Então, a proposta é ir para alguns países de tendência muçulmana para entender que nem todos os palestinos, sabe, são do Hamas. Só para vocês entenderem. E eles são nossos primos. Vocês estão lembrados lá de Ismael? Tá? Então, a gente precisa amar. Seja palestino, seja... Então, a proposta é ir para o Irã, para o Iraque, mas depois a gente conversa melhor sobre isso. Mas essas coisas, quando eu saí desse encontro há um mês atrás, né, tem aqui uma irmã que faz parte também desse grupo, quando eu saí desse encontro, eu fiquei me perguntando o que eu estou fazendo para Jesus? Aonde eu posso ser usado? Entendeu? E é isso. Só o amor constrói. Mais alguma pergunta? Eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade. Eu estou vivendo um sonho aqui, um sonho completo. Eu já falei com algumas pessoas aqui, porque eu sempre percebi algumas coisas na igreja que eu falo não só de Salvador, né? De como a gente podia tocar em alguns assuntos que tinham a ver com a dor de muita gente.
E como falar para aquelas pessoas que não tinham sentido ou não perceberam que foram machucadas, que muitas pessoas que elas não percebem que passaram por violência, né? E aí Deus, ele faz esse movimento todo aqui, né? Traz pessoas de vários lugares, irmãos incríveis de vários lugares, coloca no coração de irmãos para falar sobre esse assunto lá atrás, os estudos. Então, assim, eu estou assim, deslumbrada mesmo e dando glórias a Deus, porque Deus, ele faz essas coisas, né? Jesus, ele evangelizou aquela samaritana, que era marginalizada, mulher, e ele fez tudo completamente diferente do que estava sendo lá, né, definido, lá, né, posto pela sociedade. Então, a gente, na verdade, tem muito mais a aprender com Jesus. Eu queria muito agradecer você, Djalma, porque a gente teve um papo maravilhoso ontem, você, Dulce, Ari e Júnior, e é incrível como Deus, a gente está aqui, vocês estão lá, e aí a gente senta para conversar e Deus colocou nos nossos corações as mesmas coisas. Queria muito te agradecer. Eu fiquei tão feliz porque, assim, esses estudos, tudo isso aqui, na verdade, é exatamente para falar o seguinte: a gente pode conversar sobre tudo, à luz do que a Bíblia fala, não tem problema nenhum. A gente não precisa se sentir desconfortável se falar sobre um assunto que realmente não é fácil de falar, porque a gente fica meio pisando em ovos, mas é possível falar sobre isso. E eu fiquei deslumbrado com você falando, porque é o seguinte, você, com o passar do tempo, com a idade vai chegando, a gente tende a ficar lá atrás com os pensamentos de lá de trás. Né? Tanto que os jovens, eles são chamados a transformar o mundo, né? Então eles querem essa vontade. E aí a gente vai ficando mais velho e a tendência é a gente ficar acomodado. E aí você vem e fala sobre essa questão de ir para a Palestina, para falar... Eu fiquei impressionada com isso e fala sobre essa questão de a gente olhar para as pessoas com o olhar que Jesus tinha. Então, assim, eu queria muito te agradecer por você se permitir que Deus trabalhe no seu coração e assumir, porque começa daí a mudança, né? A gente assumir que a gente tem preconceito. Sim, a gente pode mudar. Agora, para a gente, tem que ter humildade para se arrepender, né? Então, queria muito te agradecer mesmo. Eu estou deslumbrada com esse momento, assim, para mim esse momento é histórico. Coincidentemente ou não, para Deus não tem coincidência, no meu trabalho, na quinta-feira, teve uma palestra, a primeira palestra na instituição, falando sobre equidade racial. E foi incrível, porque foi a primeira, assim, eu tenho 18 anos nessa instituição, e falou sobre esse assunto, e de repente vem em seguida esse evento aqui. Então, Deus está falando, Deus está gritando, na verdade, com a gente, que Ele quer que a gente ajude as pessoas a enxergarem o que a gente está enxergando e que a gente mantenha também o desejo de fazer de uma forma sábia, né? Como você está falando, assim, de amar. Porque o amor constrange, né? O amor transforma. Enfim, eu queria muito te agradecer mesmo. Muito obrigada. Obrigado você por me hospedar lá e a minha família. Boa noite. Muito obrigada, viu, irmão? Espera ainda. Boa noite. Eu sou Jucineide, a mãe de Vinícius. É bonito aqui falar assim, a mãe de Vinícius. Quero te agradecer muito. Estou nessa igreja desde 98, né? Então, é muito emocionante ver a Anderson e Viviane aqui. Muito emocionante. Quero agradecer por essa leveza, né? Como você traz esse tema. E quero te fazer uma pergunta. Quando a gente é negro que tem algum sucesso, né, profissional, geralmente a sociedade coloca na conta de que a gente se esforçou muito e que a gente tem um diferencial e por isso a gente deu certo. E que as pessoas negras que não têm esse sucesso é porque elas não se esforçaram, é porque elas não se dedicaram, né? Como é que você lida, ou como é que você orienta que a gente lide, quando a gente começa a tratar esse assunto e
as pessoas começam a achar que é vitimismo, que é mimimi, que a gente está reclamando, mas que agora tem tantas condições, que hoje em dia todos são iguais sim. Né? Como é que... Eu queria que você trouxesse para a gente assim, uma reflexão sobre isso, né? Porque às vezes quando a gente traz essa temática, enfim, até nas redes sociais e no dia a dia mesmo, né? As pessoas começam a falar assim, olha, hoje em dia não tem mais isso, antigamente tinha, mas hoje em dia não tem. Hoje os direitos são iguais, o homem dirige, a mulher também, todo mundo estuda, todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? E no fundo, a gente sabe que não tem, mas já que a gente está aqui tratando desse assunto, como é que você lida quando é com você, né, com vocês, com sua família, e como é que você orienta a gente aqui enquanto igrejas, né, e somos muitas igrejas aqui, a lidar com isso, né? É vitimismo, é mimimi, como responder e como lidar também, né? Tem a ver com o que ela disse, eu coloco tudo que ela comentou na caixinha e ressalto como lidar com discípulos que pensam assim. Como lidar com discípulos, né, que têm esse pensamento e às vezes até falam conosco, né, como discípulos negros, né, como lidar, porque eu pergunto, né, porque às vezes para mim é difícil lidar com irmãos que não são sensíveis, né, nesse sentido. Obrigada. Então, deixa eu te dizer como lidar. A Bíblia mostrou hoje para a gente como lidar com racismo é pecado contra Deus, racismo é pecado contra o ser humano, racismo é pecado contra o Evangelho. Então, eu terminei no final da pregação, eu disse que é impossível você ser um discípulo e ser um racista, ser um preconceituoso. Porque se você olhar para a Bíblia e ver que o principal mandamento, o que perguntaram a Jesus lá? Qual é o principal mandamento? O que ele falou? Tem 2. Né? Dos 10, tem 2. Qual era mesmo, hein? Primeiro e o segundo? Quem é seu próximo? Quem está aí do teu lado? Não sei. Mas é um duplo mandamento, onde você precisa. Se o meu irmão está aqui, é meu irmão na fé, faz parte da comunhão, e ele não gosta de mim ele não me admira por causa da cor da minha pele, então ele está descumprindo o mandamento de Deus, ele não está me amando. Só que no passado eu pensava diferente, né? Eu pensava que tinha que partir, sabe, para briga. Eu estou muito triste de saber que a Bahia ainda não aderiu à Semana da Consciência Negra. Vocês têm ideia? Nós tivemos que apanhar da polícia, do Exército, alguns anos atrás, e eu estava lá, porque a gente discordava do dia 13 de maio. A princesa Isabel não me libertou. E o Darcy Ribeiro dizia assim, Djalma, a história do negro ainda não foi escrita. Vocês precisam. Então, Caob, Dias, né, Darcy Ribeiro e de Aleda do Nascimento, e a história começou lá na Presidente Vargas, a gente dizendo que vamos mudar isso daí. Porque, como você me perguntou, esse tempo todo, a nossa história ainda não foi, não tem mimimi não. Quem construiu, nós construímos esse país. E a nossa história precisa ser escrita, principalmente no seio da nossa igreja. A gente precisa olhar para qualquer um e dizer assim, você é imagem e semelhança de Deus e eu te amo. E se isso não estiver acontecendo, está errado. Nós temos no Rio 55 crianças
em um projeto que a Igreja do Rio, com o Hope, os irmãos têm mantido, e a gente tem trabalhado isso com nossas crianças, porque os nossos filhos não acreditam mais que eles botaram na cabeça deles que eles são cidadãos de segunda categoria, sabe? Perguntando, e aí, por que eu não sou louro de olhos verdes? E eu falo para ele, porque Jesus Cristo não é essa figura aí, não pode ter, não, na região onde ele nasceu. Então, o que eu posso dizer para você hoje? É um processo de embranquecimento. E isso, o Bob vai falar mais um pouco sobre isso aí. Isso começou lá na Europa, quando o europeu pegou a Bíblia e veio nos escravizar, e tentar escravizar índio, sabe? Então, esse processo já estava profanando o nome de Deus lá atrás, lá no início, quando eles chegaram aqui. E, dentro da nossa comunhão aqui, a gente tem que conversar sobre isso, sim. Por que não? Não tem mimimi, não. Isso é um assunto, sabe? Hoje eu estava conversando com uma irmã e ela estava dizendo, eu ainda não me empenhei, eu não comecei a conversar sobre isso na igreja. Falei, você tem uma filha, sabe? Eu tenho 5 filhos, 8 netos e 8 bisnetos. E se eu não falar alguma coisa, sabe? Se eu não chegar para o meu irmão branco e dizer para ele, eu te amo, você precisa me amar, eu não sei o que vai sobrar para os meus bisnetos. A gente precisa falar. A Bíblia é verdade. A gente precisa falar para as pessoas a verdade, a realidade. Eu não estou aqui, nós não estamos aqui, vieram acho que 20 pessoas mais ou menos do Rio, mas nós não estamos aqui, sabe? Nós não estamos aqui para dizer para o branco, para o índio, para o amarelo. Nós estamos aqui para dizer o seguinte para vocês: é com amor e respeito que nós estamos dizendo que nós somos imagem e semelhança de Deus. Só quero apresentar, por favor, meu nobre. Sim. Respondendo a sua pergunta, Júlio, que eu acho que ela é muito pertinente, né? Eu tenho dois olhares sobre a sua pergunta, né? Quando você fala sobre a forma como as pessoas não acreditam ou diminuem, né, ou desvalorizam a nossa história, a nossa jornada, né? Eu acho que tem duas coisas aí que a gente pode, como cristãos, e não só como cristãos, mas também como cidadãos pretos e pretas que somos, diante desse tipo de coisa que é o que a Glauciane também colocou, né? Sobre como que a gente responde a esse tipo de coisa dentro da igreja. Então, a Bíblia fala em Colossenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas. Eu gosto dessa linguagem porque ela traz umas palavras muito fortes, profundas. Revesti-vos, pois, de entranhas de misericórdia. Entranhas, na linguagem mais original, é o intestino. O intestino já tem comprovações, né, de que ele é mais importante até do que o próprio coração, do que o cérebro. Então, a Bíblia está falando da importância que nós, como cristãos, Glau, precisamos de sermos pessoas misericordiosas. Mais do que pessoas revoltosas,
Bíblia não fala isso. Revistam-se de entranhas de revolta. Não. A Bíblia não fala revistam-se de entranhas de crítica. Não. Ódio? Não. A Bíblia fala entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Longanimidade é você continuar sendo bom, independente daquilo que você é submetida. Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Então, eu acredito que essa é a resposta bíblica, que é difícil quando você sofre o dano. Eu tive uma experiência dessa há pouco tempo, dentro da igreja, um irmão diminuindo o impacto da minha dor, inclusive um irmão preto também. Mas o evangelho me desafia, né, a superar a minha revolta, a minha indignação pela misericórdia. E é outra coisa que eu acho que daí que vem a necessidade da gente ter misericórdia, que é as pessoas, elas não conhecem a nossa história. Então, por isso que eu acho que um evento como esse daqui é um evento tão importante. Eu quero parabenizar a igreja em Salvador por abrir as portas para receber um evento como esse. Porque é tão importante, a gente só consegue entender o que o outro passa, o que é muito difícil você entender a dor do outro, mas um passo que nós podemos dar para isso é conhecer a história, nos conscientizar de que nós vivemos num país marcado pela marginalização, pelo preconceito e pelo racismo. Isso é histórico. Não é coisa de partido político, não é coisa de movimento negro, não é coisa de ideologias. Não é, amigos. É histórico, está documentado que nós somos uma sociedade marcada pelo preconceito racial há séculos. E nós só vamos saber disso conhecendo essa história, nos conscientizando e entendendo que ela não está vinculada a qualquer ideologia política. Existe essa confusão hoje, que qualquer argumento relacionado ao racismo, ele é de esquerda. Isso é um grande engano. Isso é um grande engano. O racismo não é nem de direita nem de esquerda. O racismo é um mal incrustado, entranhado no Brasil. Então, há uma outra passagem na Bíblia onde o apóstolo Tiago vai falar: meus irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Então, quando você ouve alguém, seja branco, seja preta, seja magro, seja gordo, seja rico, seja pobre, falando da sua dor, ouça. Nós temos uma tendência, sobretudo nós
discípulos da Igreja de Cristo, discípulos da ICOC, como foi projetado ali, nós temos esse DNA ruim. Quando eu falo nós, eu me incluo aqui também, ruim, que nós achamos, né, meu querido herói Isildo e Rossana, que nós temos resposta para tudo. Nós somos tendenciosos a falar demais e não ouvir. Então, complementando a resposta do meu amigo querido, é um conselho que eu dou primeiro para mim e reparto com todos vocês aqui. Ouçam. Ouçam. Valorizem, reconheçam, legitimem a dor do outro. Porque assim nós seremos mais como Jesus. É isso. Obrigado pela oportunidade. Eu só queria dar um complemento. Acho que vai ficar até difícil depois do Anderson, mas vou tentar. Eu só queria falar, Ju, que esse é o fórum certo para a gente trazer as novas gerações para esse assunto. Sabe, os nossos pais nos doutrinaram dentro desse embranquecimento. Mas hoje a gente está tendo a oportunidade de ajudar as novas gerações a saírem desse marasmo do que foi ensinado para a gente. O que a gente viveu no passado, entende? Eu e o Djalma tomamos uma decisão. Hoje a gente tem Hope e a gente trabalha as crianças lá. E hoje, para nossa alegria, 90% de Hope é de crianças da rede pública e crianças negras. E para a gente é um prazer e uma missão ajudar essas crianças a olhar para o futuro, a sonharem, a quererem ser diferente daquilo que eles aprendem em casa. Do que a escola está dizendo para eles, que eles não têm chance, oportunidade nenhuma, que eles não são ninguém. Então, hoje a gente faz esse trabalho porque a gente acredita que essas crianças podem muito, que elas têm potencial, que elas têm sonhos diversos que ninguém ouve, que ninguém valoriza, sabe? E a gente tem história para contar hoje. Das crianças que já passaram, a gente hoje tem história de pessoas formadas. E eu tenho o prazer de ir a essas formaturas, o prazer de ver essas crianças no exército. Uma criança que desejou, que sonhou ser da Marinha e hoje está realizando isso. E eu fui saber isso dentro do cabeleireiro. Sabe, achando a mãe dele muito bonita, não reconhecia a mãe quando ela comentou com a pessoa que estava fazendo o cabelo dela: não, eu estou me preparando que meu filho vai voltar para casa depois de uma temporada na Marinha. Fuzileiro naval. Olha que quente. Sabe, tem uma menina que eu comecei a estudar com ela com 8 anos. E há 2 semanas atrás, eu tive o prazer de segurar o canudo com ela. Se formou em pedagogia, outra se formou em advogada, e outros. E eu penso, eu entendo, eu estou convicta que a nossa missão não está dentro da igreja, é para fora. A gente precisa falar, a gente precisa influenciar pessoas para que isso
não se torne o que vem acontecendo conosco e com outro, e com outro, e com outro. Entende? E está aqui o meu filho, e eu falei para ele, eu não pago para você uma universidade particular. Você vai você vai estudar, você vai gastar tempo para ir para uma universidade pública. Tá aí o cara, universidade pública. Porque eu acredito que a gente tem que ocupar espaços. Essa história de meritocracia é mentira. Nós somos descendentes de pessoas que fizeram coisas incríveis. Olha para o Egito. Que lugar, que história. Será que nós não temos esse DNA? É isso. Boa noite. Bom, primeiro eu quero agradecer, estou muito grata por estar aqui participando desse evento maravilhoso, de ver os irmãos da Igreja de Salvador, de outros irmãos de outros lugares, que eu estou muito feliz por essa oportunidade. Bom, Djalma, agradeço muito a você pela sua explanação de maneira tão profunda e tão sensível. Obviamente, né, dentro da minha ignorância, porque eu não tenho muito estudo, né, a respeito do que vocês têm ensinado hoje, embora a gente saiba, mas de maneira muito superficial. Então, não dá para fazer uma pergunta profunda se eu não tenho assim, um conhecimento profundo. Mas eu entendo que esse seja um momento de uma tentativa de sensibilização, se está sendo trazendo para a igreja, a gente precisa se sensibilizar. Se você tivesse uma frase, algo que você pudesse dizer resumidamente para nos sensibilizar, para abrir os nossos olhos, para a gente ter um outro, ter um outro olhar. Qual é o objetivo que vocês gostariam que a gente visse, quem não enxerga ainda, que enxergasse? Obrigada. Pergunta profunda. Isso é porque não tem, né? Pergunta profunda. O que eu me dei conta ao longo desses anos, com essa luta contra o racismo? Que eu precisava primeiro mudar o meu coração. Essa é a base. Porque é o que o Anderson falou, é o que nós falamos agora, está entranhado, tá? A nossa natureza. Então, são muitos anos de um processo maldoso, perverso. Então, eu precisava mudar o meu coração, porque eu queria resolver isso de uma outra maneira. Mas quando eu me tornei cristão, eu percebi que Jesus não faria o que eu estava fazendo, sabe? De partir para o confronto. Então, eu decidi olhar para as Escrituras e mudar o meu coração. E hoje, irmãos, eu posso afirmar para vocês que eu estou aqui exatamente olhando para as Escrituras e dizendo o seguinte: se você está vendo o seu irmão em pecado, vai lá e lide com o pecado dele, ajuda ele. E a ideia é essa. Uma vez tratando meu coração, ajudar o meu irmão a me ver como seu semelhante, sabe? Como o seu próximo. A única coisa que eu diria isso é: primeiro mude seu coração. Depois você vai lá e ajuda os irmãos. Eu sei que você não tem ideia. As pessoas estão perguntando: você vai ter coragem de falar sobre isso? Por que não? É a minha dor. Não está escrito lá que quando um irmão nosso chora, temos que chorar com eles, e se eles sorrir, temos que rir com ele? A gente está adotando isso lá na Igreja do Rio. Não sei se vocês se recordam ainda do que nós fazíamos no início, pelo menos há 20 anos atrás, quando eu cheguei na igreja. Cheguei lá, todo mundo sabia o meu nome, todo mundo sabia que eu não comia carne, e tinha uma coisa maravilhosa chamada sanduíche do amor. Vocês lembram disso?
O que me chamou a atenção foi as pessoas me abraçarem em grupo, um abraço coletivo, dizendo assim: seja bem-vindo. É só isso. Essa seria a minha resposta. Trate o coração e procure ajudar o seu irmão que não consegue entender a sua dor, mas com muito carinho, com muito respeito, muito amor. Não sei se eu te respondi. Ok? Obrigado, meu amigo. Deus está te usando muito aqui. Eu sei que esses dias vão ser muito especiais, né? Já está sendo. Mas eu queria falar sobre a questão do preconceito na parte de ser nordestino, né? Eu saí do Maranhão com 18 anos, fui para São Paulo. E nunca tinha sofrido nenhum tipo de preconceito até 18 anos. Também ninguém nunca tinha falado nada da cor da minha pele. Até chegar numa cidade muito grande com pessoas que não me conheciam, né? Começar a conviver com essas pessoas. Aí eu me deparei que eu precisava mudar a minha maneira de ver as coisas e crescer e amadurecer. Em relação à cor da pele, eu me considero cor preta, mas não cheguei a ser muito atacado nesse sentido, mas eu acho que talvez porque não era uma coisa que eu dava muita atenção, né? Isso não me atingia. Mas sobre ser nordestino, isso era muito forte, lá em São Paulo, né? E eu tive que virar muitos momentos, às vezes chorando e vendo por que eu nasci no Nordeste, né? Mas, quando eu conheci a igreja, logo isso, cheguei lá com 18, com 21 eu estava me tornando cristão, né? Eu comecei a ver o amor de Cristo, o quanto isso podia mudar meu coração. Isso fez toda a diferença, porque eu não via mais aquele preconceito da forma que eu via antes. E isso tanto me ajudou que eu acabei casando com uma paulista, né? Que é de minha esposa aqui. Então, quando você fala que a gente precisa mudar primeiro, eu estou muito de acordo, né, com o que você fala, né? E quando você muda, né, de dentro para fora, e tendo Cristo como a base, tudo é possível. Então, eu queria agradecer, obrigado. E isso vem me ajudar mais ainda a manter minha convicção em Cristo e amar uns aos outros. Obrigado. Obrigado, João. Só queria também falar, por favor, agradecer, primeiramente, de alma a Deus pela sua vida e dizer como é importante, porque a Joelma falou que ela é leiga. Eu acho que eu sou analfabeto já, viu? Nesse assunto, porque é um assunto que a gente não trata. Eu, particularmente, não trato isso vendo esse plano que você trouxe, Djalma. Eu quero muito agradecer a Deus mesmo, porque Deus te usou poderosamente para abrir a minha mente, meu coração a respeito disso, cara. Eu nunca vi isso como uma dor do outro. E eu vejo o quanto Deus ele abriu meu coração a respeito disso, né? E vendo agora João falando, e vendo a sua fala no início, sou nordestino, sou alagoano, de Maceió, e fui para São Paulo muito novo também.
Cara, e eu precisei mudar muita coisa por causa do preconceito. Nordestino. Em São Paulo, todo nordestino é baiano. Se fez alguma coisa errada, é baiano. Já fez baianada. No Rio, é paraibano. São Paulo é baiano. É baiano. Eu não sou baiano, eu sou alagoano. Não, é baiano. Tudo lá de cima é baiano. Então, há um preconceito muito grande. E onde eu trabalhei, precisava falar com muitas pessoas. E por muitas vezes eu tive medo de falar por causa do meu sotaque. E eu tive que me adaptar, mudar, para que pudesse ser considerado. Isso foi muito ruim para mim. Mas se eu não tivesse... Olha só que mentalidade. E a minha esposa é alagoana, somos casados há mais de 30 anos, e a convicção dela é muito forte nisso. Eu não mudo, meu sotaque é esse, é isso, sabe? Isso por muito tempo foi difícil para mim. E vendo hoje, Djalma, assim, quero muito exaltar o nome de Deus novamente, irmão. Você foi um homem poderosamente usado por Deus. Porque se era para me alcançar, eu sei que Deus me alcançou agora através disso. Então mudou a minha mentalidade, mudou meu pensamento, mudou meu comportamento. Eu preciso fazer algo diferente. Então, assim, obrigado, cara. Obrigado pela sua vida. Obrigado pela sua Rosa de Saron, como você fala. Né? Que eu vejo que ela te apoia, te anima, te encoraja, tá ali. O Júnior, os meninos aqui, cara. Então, assim, eu só vejo Deus abundantemente te abençoando, te exaltando na presença dele, para nos ajudar. E me perdoa por não ter te amado, né? Assim, como você merece ser amado, porque você realmente, né? Somos a imagem e semelhança de Deus. E você que você trouxe hoje também, eu nunca tinha visto. Acredite, irmão, eu nunca olhei para a Bíblia com esse olhar que você trouxe hoje. Do negro, sabe? Do preto. Eu fico até com medo de falar, porque como sou leigo, muito leigo nesse assunto. Então, assim, me perdoe pela minha ignorância, mas eu prometo que eu vou buscar mudar e ser fiel o que as Escrituras me pedem ser. Obrigado. Amém. Amém. Eu só queria dizer uma coisa para todos vocês. Contar um pouquinho mais da minha vida. Eu sou neto de português, minha mãe branca, meu pai negro, preto, né? E aí minha mãe conheceu meu pai, né? Depois de ter 3 filhos com um branco. Aí ela conheceu o meu pai e eu tinha uma tia num lugar chamado Caxias, lá no Rio, na Baixada. E a minha tia mandou chamar minha mãe e disse o seguinte: Dinorá, o que você está fazendo? Aí minha mãe falou: ué, estou seguindo minha vida. E a minha tia negra, né, virou para minha mãe e disse o seguinte: você está empretecendo a família. Quando seus filhos nascer, você pode botar todos eles numa jaula. E a minha mãe ficou alguns anos até ela se tornar uma cristã e conseguir perdoar a minha tia. Mas ela sempre falava sobre isso. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O evangelho mudou o coração da minha mãe porque ela tinha uma mágoa muito grande, sabe? E quando eu vejo o Vinícius Júnior, sendo chamado pelos aqueles espanhóis lá de macaco, vocês não têm ideia de que é um menino que foi criado no Rio, em São Gonçalo, numa comunidade, que tudo que ele quer é jogar bola. Ele só quer isso. Dinheiro ele tem. Hoje ele tem lá na comunidade dele, ele tem um grande trabalho social.
Mas é o que foi falado aqui. Ouça o que o Anderson falou aqui. Ouça quando seu irmão estiver, sabe, chorando, porque dói. Mas só Deus pode mudar esse estado de coisa. Obrigado por vocês me ouvirem, ouvir o meu desabafo. Muito obrigado.